Sim, nós estamos defendendo que as pessoas, ao saírem para a rua, precisa ir na farmácia, precisa ir no supermercado, ou seja, usar a máscara para a proteção sua, para a proteção das outras pessoas. Da mesma forma, as pessoas que estão numa atividade essencial de trabalho, use máscara. A máscara, o gel, o sabão, a higiene, ela é essencial. Por essa razão, eu quero agora que, para todo o Estado, a gente tenha isso como uma determinação obrigatória para que possamos, com isso, evitar a transmissão. É também um passo importante para um passo que queremos dar nos próximos dias. Eu quero já agora trabalhar um grupo de trabalho que possa, com base na experiência de outros países que deu certo, já ter o plano para a retomada das atividades. Nós vamos atingir, se Deus quiser, muito em breve, né, o pico dessa curva. Estamos crescendo a capacidade de atendimento e é isso que vai nos tirar dessa situação e com segurança. A questão do isolamento, só mantém isolamento, mas está sendo avaliado depois do pico, seria uma flexibilização? Para que serve o isolamento? O isolamento é para que a gente tenha um número menor de contaminação, ou seja, se eu tenho apenas uma parte da sociedade que está se movimentando, que está se contaminando, é bom ser bem claro sobre isso, esse número de contaminados nunca pode ser num patamar que venha a levar colapso ao sistema. Se muita gente adoecer, a doença é grave, precisar de UTI, precisar de sala de estabilização, tem que ser num patamar que a nossa capacidade possa permitir atendimento, evitar o que já acontece em Manaus, em Fortaleza, em outros lugares. É isso que não queremos para nenhuma região do Piauí. E para isso, o que estamos trabalhando? Com a ciência, com as evidências do que aconteceu em outros países. A previsão é que por volta de 15 de maio a gente tenha o alcance do pico. E precisamos alcançar mais ou menos, sair de 10 vagas de UTI que a gente tinha ali quando começou, para 500, 600 vagas de UTI, sala de estabilização. Para quê? Para que a gente não tenha, repito, um colapso. É isso que vai determinar. Quando a gente começar a ter declínio, ou seja, pessoas que estão entrando por vaga em hospitais, começar a ser menor do que aquelas que estão saindo, recebendo alta, este é o momento da gente fazer esse plano, não é, de retomada de mais atividades. O governador só teve ontem com o ministro, o que foi que os governadores solicitaram? Foi uma reunião muito boa. O ministro foi muito claro sobre o isolamento social, por exemplo, que é a grande polêmica, de que ele reconhece o isolamento social como um instrumento necessário para que a gente amplie a capacidade de atendimento. Ao mesmo tempo, ele aceitou a ideia da gente ter um plano unificado no Brasil, o Brasil inteiro. Claro que pode ter diferença de um lugar para outro, sim, mas é preciso ter uma metodologia, como ele mesmo disse, semelhante. Ou seja, vai ter exame, que é o lado mais positivo que eu vi. Ele anunciou 45 milhões de kits de exame. O Brasil até antes estava comprando 500 mil kits de exame, que era uma vergonha. Então isso é fundamental. E ele pediu para que a gente apresentasse para ele, no dia de hoje, o plano que apresentamos anteriormente, 45 dias atrás, o que não foi cumprido, ele quer cumprir. Então, ficou, por exemplo, do Ministério liberal uma leva de 10 UTIs, depois mais 10 para o Piauí, não chegou nada. EPIs, respiradores, material voltado para a proteção dos profissionais, tudo isso agora ele quer trabalhar e em sintonia com os estados. Isso acontecendo vai ser uma grande mudança que vai permitir o Brasil sair mais cedo, mas sair com segurança. É isso que todos queremos. Governador, só para finalizar, o Maranhão, o Ceará estão com altos índices de doentes, por exemplo, tem informação de que alguns doentes estão vindo para o Piauí. Qual a medida para enfrentamento de barreira nesse sentido, para reforçar nesse momento? Eu vi o Firmino fazendo um apelo ao Flávio Dino para que reforce o isolamento. Como que o senhor também está reivindicando junto aos governadores, os dois? Ontem, o governador Flávio Dino, no encontro, ele foi bastante correto com todos nós ao dizer que isso que está acontecendo, primeiro ali no Amazonas, Pará, enfim, ele termina refletindo no Maranhão e vem em direção ao Piauí, vem em direção a outros estados.
Ora, o que ele disse? Houve um crescimento repentino, mais ou menos 15 vezes do número de casos confirmados, cresceu muito o número de óbitos no Maranhão, e ele é preocupado porque a rede, principalmente em São Luís, né, já entrando em colapso. Do outro lado, a necessidade da gente ter essa compra de equipamentos para poder ampliar. Por que a gente está fazendo esse investimento no Verdão? Por que o prefeito Firmino está fazendo esse investimento ali na quadra de badminton, na universidade, né, com o chamado Hospital de Campanha do Verdão e o Hospital de Campanha Padre Pedro? Porque nós temos a necessidade, no caso do Estado, nós vamos atender pacientes que eram do Getúlio Vargas lá no Verdão, para desocupar espaço no HGV, para ampliar mais UTI. Nós estamos querendo cerca de 100 novas UTIs no Getúlio Vargas, a partir dessa medida que estamos trabalhando. Então, isso tudo é para o Piauí atingir um patamar. Se hoje a gente alcançar a necessidade de 100 leitos, nós temos que ter 200. Precisa de 200, tem que ter 400, ou seja, ter sempre uma folga para evitar que a gente tenha colapso no sistema. É isso que aumenta a mortalidade. Vai morrer pessoas? Vão morrer pessoas, sim. Mas é possível salvar muitas vidas de pessoas que iriam morrer por falta de respirador, por exemplo. É isso que eu não quero ver acontecer no Piauí.